Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Santa Catarina segue com o programa Acerta SC, uma iniciativa do Tribunal de Contas para reduzir ações judiciais relacionadas a tributos. No Ceará, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Concefaz promovem nacionalização de uma disciplina pioneira da Corte de Contas Estadual. Plano de revitalização do Centro Histórico de Cuiabá é apresentado no TCAMT. E ainda, saiba como você pode se tornar um fiscal voluntário de obras públicas, colaborando para o avanço de creches e escolas no país. Um destaque especial para o levantamento nacional sobre a inefetividade das políticas de proteção à infância, conduzido pela Atricom em parceria com 20 tribunais de contas estaduais. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos ao Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, você também pode nos acompanhar na programação da TV Justiça em Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O programa Acerta SC segue em pleno funcionamento. Essa iniciativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina visa diminuir o número de ações judiciais decorrentes de inadimplências tributárias. Bancário aposentado, seu Paulo não deixa atrasar as contas. Do IPTU, então, nem pensar. Algumas parcelas eu paguei à vista, uns imóveis que menor valor, e aquele valor mais expressivo eu faço em parcelas. Eu penso que é dever nosso pagar. A Prefeitura nada pode fazer se nós não pagarmos o imposto, porque sem imposto a Prefeitura não consegue fazer nada. Mas em muitos municípios de Santa Catarina, a inadimplência só na cobrança do IPTU chega a 30%. Também 1/3 dos processos que tramitam na Justiça Catarinense são relativos à execução fiscal. Somos o terceiro estado do Brasil com mais ações desse tipo, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. O programa Acerta SC, uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado, tem como objetivo resolver um dos grandes desafios do Judiciário e da administração pública, a cobrança na Justiça dos créditos tributários. Para isso, foi criado o Sistema de Cobrança Pré-Processual, o SCPP, onde as dívidas ativas dos municípios ficam centralizadas e padronizadas. Pessoas em débito recebem uma carta de cobrança. O contribuinte pode quitar sua dívida no boleto ou parcelar no cartão de crédito. Está tudo no portal do Acerta SC, que também traz as informações para que os municípios integrem seus sistemas ao SCPP. Só em Florianópolis, onde o programa foi lançado em agosto de 2023, 26% das guias que chegaram aos contribuintes foram quitadas. O sistema de cobrança pré-processual quer reduzir o volume de ajuizamento dessas ações, bem como evitar sua prescrição. Quando a pessoa deixa de pagar o seu tributo, ela acaba onerando o Estado em mais de uma oportunidade. Ela onera o Estado, porque ele deixa de receber o recurso do seu tributo, criando uma situação de desequilíbrio fiscal. Depois ainda, ela obriga o Estado a buscar isso através de um processo que também vai ter um custo. Por isso que a ideia é fazer com que haja uma fase anterior para pagamento dessa dívida sem a necessidade de processo judicial. O pagamento das dívidas possibilita o aumento da arrecadação municipal, que reverte em serviços à população. Esses impostos vão retornar para o cidadão em forma de obras, políticas públicas, benefícios e atendimento. E o Tribunal de Contas tem a responsabilidade de fazer a fiscalização para que, de fato, esse dinheiro dos impostos entre nos cofres do município, do Estado, e que retorne depois em obras, em realizações. E no Ceará, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Concefaz formalizam um protocolo para nacionalizar uma disciplina eletiva da Corte de Contas cearense. Do Ceará para o Brasil,
A disciplina eletiva do Tribunal de Contas do Ceará, Cidadania e Controle Social das Contas Públicas e da Secretaria da Fazenda do Estado, Educação Fiscal, unirão forças e serão expandidas para todo o Brasil. No dia 24 de fevereiro, um protocolo de intenções para nacionalizar a matéria escolar foi formalizado entre o TCE Ceará, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, com Cefaz. A formalização do protocolo de intenções tem o objetivo de desenvolver e executar ações conjuntas relativas à implementação da disciplina eletiva Cidadania, Educação Fiscal e Controle Social das Contas Públicas em todas as escolas da educação básica. É a concretização de um sonho, né? Que iniciou lá em 2022, a Escola de Contas, o conselheiro Ernesto, Luiz Eduardo, a Heloísa, né, conceberam a disciplina, uma disciplina que para entrar no ensino médio, ensinar os nossos jovens a fiscalizar, a entender como é que são os gastos públicos, como é que ele pode verificar nos portais da transparência, como é que ele pode denunciar, para quem ele denuncia, como é que ele faz uma denúncia. Então, ensinando o nosso jovem a prepará-lo para ser um cidadão efetivo. Então, esse sonho foi crescendo, aí chegou na nossa gestão, a gente fez uma Olimpíada do conhecimento, do controle social. A Olimpíada foi muito bacana, né? Teve grande participação, grande envolvimento dos jovens do estado inteiro. E agora a gente vai, esse sonho dá um passo a mais de concretização, que a gente vai espalhar para o Brasil inteiro essa boa nova, né? essa novidade, né? Então hoje a gente assina esse protocolo de intenções com o FNDE, para que comece agora as tratativas para que se torne uma disciplina para todo o ensino público do Brasil. E agora já falo que em junho já teremos a nossa segunda edição da nossa Olimpíada. Então já estão começando as inscrições e agora em junho novamente nós vamos ter essa disputa saudável do controle social. O FNDE é um momento de grande júbilo, porque a gente pega um projeto estruturado, um projeto que já é sucesso aqui no Ceará e tem a possibilidade de escalar nacionalmente. Então isso é muito importante dentro dos eixos do Ministério da Educação, especialmente da Escola de Tempo Integral. A disciplina de controle social, educação fiscal e cidadania, que aqui está sendo ofertada, vai ser uma disciplina que traz uma possibilidade de aprofundamento com os nossos alunos num tema que é super importante, porque são temas correlatos à democracia. Então, nada mais importante do que, nesse momento no Brasil, nós temos uma massificação desse conceito para que as pessoas compreendam as noções de direitos e de deveres. Estamos de volta com mais ações dos Tribunais de Contas do Brasil. Em Sergipe, a Corte de Contas lançou recentemente uma importante obra literária. O livro, idealizado pela conselheira-presidente Suzana Azevedo, resgata a história de mais de 170 mulheres que ocuparam posições de liderança no Estado, sendo parte da segunda edição do projeto Mulheres em Conta. Intitulado Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe, Perfis e Trajetórias, o livro traz um compilado da presença feminina nos ambientes de decisão e liderança no Estado. A obra foi escrita pelo sociólogo Igor Salmeron e pelos jornalistas Kátia Paim, Acácia Trindade, Carlos França e Sakutala Guimarães, editado e revisado pelo jornalista Max Augusto e diagramado pelo design gráfico Décio Santos. Um compilado de inspiradoras biografias, trazendo o protagonismo feminino sergipano. Acredito que seja um dos grandes legados desse livro e que vai enriquecer, sem dúvidas, o contexto histórico de pesquisa, né, local aqui em Sergipe e além fronteiras. A obra conta com mais de 170 perfis individuais, além de anexos contendo dados históricos da presença feminina na política e no sistema de justiça sergipano. É um motivo de muita alegria. Quero agradecer à presidenta conselheira Suzana, que ela está fazendo essa homenagem às várias mulheres. A publicação possui mais de 300 páginas. Seu prefácio foi escrito pela desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Clara Leite Rezende. Suas orelhas possuem as considerações da desembargadora Yolanda Santos Guimarães e da primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, Emília Correia. Essa iniciativa do Tribunal de Contas, ela é essencial para destacar, para inspirar
né? Porque tudo acontece assim, com valorização, com destaque. Então, está de parabéns a iniciativa do Tribunal de Contas. Idealizadora da obra, a presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, destaca que o livro foi pensado para servir de inspiração para todas as mulheres sergipanas. Nós temos que deixar o legado dessas mulheres para as futuras gerações. Então, como essas mulheres enfrentaram tantos desafios, tantos obstáculos para chegarem onde elas já chegaram e com muita determinação, com muito compromisso, com muita responsabilidade, deixaram a sua marca. O lançamento da obra aconteceu durante a segunda edição do evento Mulheres em Conta, realizado no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe em comemoração ao Mês da Mulher. A programação contou com a apresentação do coral Contas em Cantos. E uma mesa redonda formada pela conselheira presidente Suzana Azevedo, pela conselheira Maria Angélica Guimarães, pelas deputadas federais Iandra Moura e Catarina Feitosa e pela empresária Aparecida Lourenço, além da prefeita de Aracaju, Emília Correia, da juíza Juliana Nogueira Galvão e da secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri. Vejamos agora o nosso quadro Atricom Explica, que desmistifica o funcionamento dos tribunais de contas. A sociedade desempenha um papel fundamental para a atuação dos tribunais de contas. É ela quem recebe o serviço público que é ofertado pela administração pública e ela que tem condições de avaliar se ele está sendo bem prestado. Ela que utiliza o transporte público, é ela que utiliza as rodovias, é ela que utiliza os hospitais, as escolas. Então, como que o cidadão pode participar? Ele pode participar por meio da contribuição com as ouvidorias dos tribunais de contas, relatando possíveis problemas que ele está enfrentando na utilização do serviço público. Ele pode consumir informações que são disponibilizadas nos portais de transparência dos tribunais de contas, onde ele pode acompanhar como que o gasto público está sendo feito, qual o resultado das fiscalizações executadas pelos tribunais de contas. Então, ele é um grande aliado, porque ele pode desempenhar o papel de controlador social junto com o tribunal, construindo uma administração pública com serviços de qualidade e de excelência para toda a sociedade. O plano de revitalização do Centro Histórico de Cuiabá é apresentado no TCE-MT e ganha apoio da Corte de Contas. Estamos no Centro Antigo de Cuiabá, o cerne da nossa capital, o Centro Histórico. Aqui viu todas as transformações chegarem, a eletricidade, viu a rua de chão se transformar em ladrilhos de paralelepípedo e o asfalto cobrir de preto todas as ruas e avenidas. Mas este centro histórico carece hoje de cuidados, de reformas, revitalizações, um novo propósito. Tendo o objetivo de promover esta revitalização, empresários, comerciantes, o Instituto Teotônio Vilela discutem estratégias para esse resgate da importância do centro histórico da capital do estado e convidaram o TCE, através do presidente Sérgio Ricardo, que por muito tempo morou neste mesmo centro histórico e do qual guarda recordações inesquecíveis, a somar esforços com o projeto. Eu saía, ela ficava, na primeira janela, a hora que eu saía da porta do Jornal Equipe, ela ficava numa daquelas janelas. Na frente, tinha uma moça também, conversadeira, Maria Canguru, morava na frente, aqui do lado de cá, ela ficava nessa janela daqui, ela ficava dessa janela e conversando com a dona Bebê, e eu ficava ali vendo as duas conversando. Você tem como recuperar, nada resiste uma ação governamental, uma ação focada, objetiva, no sentido de você dar vida a algum tipo de situação que está inerte ou que está morta, vamos dizer assim. E você falou uma coisa correta, né? São poucas capitais que têm centro histórico. Para a comitiva que apresentou o projeto de revitalização do Centro Antigo, o apoio do Tribunal de Contas de Mato Grosso é fundamental para que o projeto seja, enfim, viabilizado. Eu acho que nós podemos, todo mundo unido, nós vamos conseguir recuperar o centro. Vamos dizer, Cuiabá, no centro-oeste, não tem nenhuma capital que tenha centro histórico, somente Cuiabá que tem. Temos uma história de Cuiabá no centro histórico. Então nós temos que fazer isso, um trabalho a todo mundo, juntando, levando isso para frente,
nós conseguimos. Além da Frente dos Homens de Negócios, o projeto conta com uma frente parlamentar na Câmara de Cuiabá, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, com o objetivo de viabilizar recursos e políticas públicas para o centro histórico. Nós estamos dando um passo muito importante. Quer dizer, nós estamos lutando por isso desde 2017. Essa cartilha ela vem de um seminário que nós realizamos no Centro Histórico e que, a partir dali, nasceu esta cartilha e um movimento, um grupo multidisciplinar, e que nós vamos tentando, desde 2017, envolver a todos. O conselheiro presidente do TCE Mato Grosso se comprometeu a apoiar a iniciativa e deu algumas sugestões ao grupo para que o centro de Cuiabá volte a ser um centro pulsante de vida na maior cidade do estado. Nós temos todo um entendimento histórico e um entendimento que a história de Mato Grosso ela está ali, ela passa pelo centro histórico. Ela está toda ali, tem muita história e futuramente, com essa revitalização, nós vamos ter cuiabanos visitando o centro histórico para conhecer a história de Cuiabá. Eu quero saber se você já pensou em ser um fiscal voluntário de obras públicas na sua cidade. Então veja isso. O Tribunal de Contas da União, em parceria com o Observatório Social do Brasil, está capacitando voluntários para coletar dados de obras paralisadas, de creches e escolas. Para se voluntariar, basta entrar na página do Observatório Social do Brasil, o www.osbrasil.org.br/força-tarefa e se inscrever. As pessoas selecionadas passarão por um curso online prático para saber como encontrar uma obra do programa e fazer a vistoria. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, tem mais detalhes. Veja só. Olá, meu caro cidadão, minha cara cidadã, sou Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União, responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos federais em nosso país. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é a paralisação das obras pelo Brasil afora. Muitas obras começam, mas não conseguimos terminar todas elas. Isso desperdiça o dinheiro público e prejudica muito a nossa população. Mais da metade das obras iniciadas estão paradas. Mas você pode ser voluntária ou voluntário do Observatório Social do Brasil, junto com o TCU. Pode nos ajudar a mudar essa realidade. Gostaríamos de contar com o seu auxílio para fiscalizar a retomada das obras nas creches e nas escolas que estão paradas. São mais de 3.000 obras espalhadas pelo Brasil que não foram concluídas e podem garantir mais de 700.000 novas vagas de ensino. O nosso curso online é bem prático e vai permitir que cada um de vocês saibam como visitar uma obra, o que procurar nela, como identificar os problemas na construção ou na reforma das nossas creches e escolas. Vocês contarão também com um aplicativo de celular ou tablet para facilitar a análise e o registro das informações. Esses dados vão ajudar o TCU a priorizar as fiscalizações nas obras de maior risco e garantir que elas sejam retomadas e concluídas com qualidade. Agradeço imensamente a você por fazer parte dessa iniciativa tão importante para melhorar a vida de muitas famílias, especialmente a vida de milhares e milhares de nossas crianças e adolescentes. Juntos, contando com a participação cidadã, podemos construir um Brasil muito melhor. Desejo a todos que tenham um excelente curso. E um levantamento realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, em conjunto com os 20 tribunais de contas estaduais, revela a inefetividade das políticas públicas na prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no país. A infância deve ser um momento de proteção e cuidado, mas os dados revelam uma dura realidade. Um estudo realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, em parceria com 20 tribunais de contas estaduais, aponta falhas graves na proteção de crianças e adolescentes no Brasil. 9 estados não possuem plano específico contra a violência infantil. 750 municípios brasileiros ainda não instituíram seus fundos municipais de direitos da criança e do adolescente. Conselhos tutelares sem estrutura adequada, falta de equipamentos essenciais e transporte. Sem planejamento, sem financiamento, sem estrutura.
Como proteger nossas crianças assim? Os tribunais de contas atuam para mudar essa realidade. O levantamento traz à tona problemas que precisam ser enfrentados agora. A mudança começa com informação, fiscalização e compromisso. Crianças e adolescentes devem ser prioridade absoluta, sempre. Proteger a infância é garantir o futuro. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e confira o relatório na íntegra. Fiscalize, denuncie, apoie. O futuro depende das nossas ações hoje. E o Rio São Francisco, um dos maiores e mais importantes do país, recebeu a visita de equipes multidisciplinares para promover ações de proteção e preservação. A 8ª etapa da FPI, que percorre diversos municípios de Sergipe, ganhou como reforço a participação de representantes do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas. A 8ª etapa de fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, a FPI, reúne cerca de 150 profissionais de 26 instituições federais e estaduais em um único objetivo: contribuir com as demais instituições para identificar problemas ambientais e sociais nos municípios que fazem parte da bacia do Rio São Francisco. É um programa que já tem diversas edições e pela primeira vez nós estamos participando. O programa FPI, ele faz fiscalização, ele combate a crime ambiental, mas ele também faz diagnóstico situacional de comunidades tradicionais, de localidades isoladas, para que os ministérios públicos possam fazer desdobramento com relação à implementação de políticas públicas e melhorar essa questão toda da quantidade de água no rio, a melhoria da qualidade ambiental, mas também melhoria da qualidade de vida do nosso povo. As equipes estão percorrendo várias instituições e localidades, incluindo escolas, estações de tratamento de água e comunidades indígenas. A gente verifica o controle de produtos químicos, o controle de entrada e saída de água bruta e água tratada, verifica o estoque de produtos químicos para tratamento, cloro, os coagulantes, outro tipo de produto químico. A comunidade indígena Chocó da Ilha São Pedro, em Porto da Folha, foi um dos locais visitados pela equipe da FPI. Segundo o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, a visita serviu para ouvir as reivindicações da comunidade. Viemos escutá-los, fazer também um diagnóstico e também encaminhar as demandas deles, especialmente aquelas que são relativas à gestão do município. E no caso específico, eles têm um problema atualmente com o fechamento do CRAS, que é o equipamento de assistência social. Então nós vamos tentar dar um encaminhamento a essa questão, de modo que as particularidades da comunidade sejam atendidas e esse serviço público, que é essencial, tenha retomada aqui para os habitantes dessa região. Hoje foi um momento assim que a gente precisava desabafar e expor toda aquela coisa que estava guardada desde o dia 1º de janeiro. E acreditando nessas reivindicações, acreditando que isso a gente, no amanhã, pode desfrutar do que a gente falou hoje. A ação multidisciplinar é formada por equipes responsáveis por fiscalizar aspectos relacionados à fauna, à flora, gestão e educação ambiental, saneamento, dentre outros. E estes foram os destaques do Jornal Atricom. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-los novamente na próxima edição. Até lá!